Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Luciana Marinho, professora de AFO, e nós vamos fazer o que hoje? O primeiro simulado para o TSE Unificado. É isso mesmo, a gente vai fazer uma série de simulados aqui no canal, atendendo aí ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi uma demanda que surgiu dos meus alunos lá no Telegram. E eu fiz lá uma pesquisa, muita gente vai fazer esse concurso, eu resolvi fazer também simulados para esse concurso. Nós já temos aqui uma série de simulados para o CNU, que está sendo assim maravilhoso, com a participação de muita gente. E eu resolvi então atender a galera do TSE Unificado também, tá bom? E como é que vai funcionar esses simulados para você que está chegando aqui? Primeiramente, vocês que estão chegando, já se inscrevam no canal, porque aqui tem muito conteúdo legal para vocês. Por exemplo, se vocês querem estudar teoria, nós temos teoria. Se vocês querem estudar por questões, a gente vai fazer os simulados aqui, simulando aqui, na verdade, questões da banca de vocês. E como é que funciona a dinâmica? A dinâmica é o seguinte, pessoal, eu pego algumas questões, SEBRASP, CESP, a gente comenta a teoria e logo após eu faço aqui a resolução das questões, porque isso facilita o aprendizado de vocês. Professora, mas onde você disponibiliza os materiais? Bom, com antecedência eu disponibilizo os materiais lá no meu Telegram. Então, toda quinta-feira no meu Telegram a gente disponibiliza, os alunos resolvem as questões e a gente comenta nos finais de semana. O simulado do TSE Unificado, ele vai ser, na verdade, disponibilizado aos domingos. Então, a regra vai ser aos domingos para o simulado do TSE Unificado e CNU no sábado, tá? O que mais a gente pode falar para vocês se inscreverem no canal? Estou pensando em fazer algumas aulas ao vivo, um plantão tira dúvida para vocês, trazer dicas de estudo para a AFO, como é que vocês devem iniciar os seus estudos, como é que vocês devem intensificar esses estudos, como é que vocês devem aprimorar esses estudos. Então vai ser bem legal mesmo o conteúdo que vai ter no canal. Então se inscrevam, já deixam o like de vocês. E nós temos aí um mês de canal, já temos 20 vídeos praticamente. E a produção só vai ter muita coisa aí, não vai parar, tá? Então é isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e a gente vai fazer agora o nosso simulado. E o que eu preparei para vocês? 10 questõezinhas, SEBRASP. Eu ainda não sei, eu acho que não saiu nada sobre o padrão de questões, se vai ser certo ou errado, múltipla escolha. Então a gente vai ter os dois aqui. Tanto questões múltipla escolha, como também certo e errado. O importante é nós revisarmos o assunto com vocês e ver a tendência do CESP na cobrança das questões, tá bom? Então vamos lá para o nosso simulado, venha comigo que a gente vai resolver agora. Vamos lá, primeiro simulado, TSE Unificado, Administração Financeira e Orçamentária. Eu trago aqui a primeira questão. Antes de resolvermos essa primeira questão, que trata dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, eu quero revisar com vocês alguns pontos da teoria. Primeira coisa, pessoal, onde é que eu encontro o assunto sobre instrumentos de planejamento? A gente tem que ir lá no artigo 165 da Constituição de 88. E lá vai trazer, por exemplo, que a Lei de Iniciativa do Poder Executivo vai instituir o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O que é que nós precisamos também extrair desse artigo 165? É que a competência para a elaboração dessas leis é privativa do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo elabora as propostas de PPA, LDO e LOA. E outra coisa que nós precisamos lembrar também, essa competência, ela é privativa e eu posso chamar ela também de exclusiva. Por quê? Porque ela é uma competência indelegável. A Constituição fala em competência privativa.
Então, no texto da Constituição, nós temos privativa. Só que uma competência indelegável, que eu não posso delegar para os demais poderes, nem poder legislativo, nem executivo, nem judiciário. Então, se eu não posso delegar, ela é indelegável, o momento ali de elaboração da proposta de LOA, então ela pode ser chamada de competência exclusiva. Então, o termo correto seria exclusiva, mas a Constituição utiliza o termo competência privativa, ok? O que vocês precisam lembrar é que ela é indelegável. Bom, com isso a gente inicia aqui o nosso estudo. Nós temos que lembrar também que a LOA é um planejamento mais operacional, é um planejamento de curto prazo e a LOA precisa ser compatível tanto com a LDO como também com o PPA. A LDO também é um planejamento de curto prazo e o PPA para o CESP e muitas outras bancas é um planejamento de médio prazo. Então, nós temos o plano plurianual sendo um planejamento de médio prazo, ok? A LOA é onde eu operacionalizo o meu orçamento, ou seja, executo, eu faço a previsão das minhas receitas e faço a arrecadação durante a execução do orçamento. E eu vou fazer também na LOA a fixação das minhas despesas. Então, é por isso que eu chamo de orçamento propriamente dito. É onde eu faço a alocação dos recursos públicos. Aquilo que eu planejei no plano plurianual, que eu direcionei para a LDO, por exemplo, que a LDO trata de metas e prioridades, ele vai ser, na verdade, executado na Lei Orçamentária Anual. Lembrando que o PPA e a LDO são inovações da Constituição de 88. Então, nós temos aqui Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias sendo inovações da Constituição de 88. Outra coisa interessante que eu preciso falar aqui é que a LDO, ela faz um papel de cola, ou seja, ligação entre PPA e LOA. Então, ela encurta essa distância entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Nós temos que lembrar que a LOA, ela tem uma vigência de 1 ano. E o PPA, como é um planejamento de médio prazo, tem uma vigência de 4 anos. Então, é por isso que a LDO faz esse papel de encurtar essa distância entre plano plurianual e LOA. Uma outra informação que é interessante nós falarmos aqui nesse slide é que existem planos e programas que são de longo prazo, ou seja, nacionais, regionais e setoriais. Esses planos e programas de longo prazo, que eles podem ser de 10 anos, por exemplo, eles precisam ser compatíveis com o plano plurianual. Professor, agora bugou. Como é que um planejamento, um plano de 10 anos, um plano de longo prazo precisa ser compatível com o plano plurianual, que é de médio prazo, que é de 4 anos? Pessoal, a Constituição diz isso. Por exemplo, se nós tivermos um Plano Nacional de Educação de 10 anos, no momento da elaboração desse plano, ele precisa ser compatível com quem? Com o plano plurianual. Isso quem fala é a Constituição. Então, a Constituição diz que se os planos nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição, no momento de sua elaboração, precisa ser compatível com o plano plurianual. Então, vocês precisam saber disso e levar isso para a prova de vocês. Bom, passando dessa parte, a gente vai falar do plano plurianual. E quando eu falo de plano plurianual, estou falando do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição de 88. Então, aqui nós temos o artigo 65, parágrafo 1º da Constituição de 88. E lá ele vai dizer que o plano plurianual é regionalizado, ou seja, ele pode, e interessante quando nós falarmos de regionalizado, é porque nós temos um Brasil muito diverso,
de dimensões continentais. Então, nosso planejamento de médio prazo, ele precisa ser regionalizado. Por quê? Porque ele precisa atender às diferenças que existem entre as regiões do país. Por exemplo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, todas essas regiões têm estágios de desenvolvimento diferentes, têm estágios econômicos diferentes, têm estágios sociais diferentes, vocações produtivas diferentes, vocações culturais diferentes. E por conta dessas diferenças, o PPA ele precisa ser regionalizado, porque ele trata de programas que vai, por exemplo, trazer políticas públicas para mudar a realidade. E para eu mudar uma realidade social e econômica, é muito mais interessante que esses programas, essas diretrizes, elas sejam baseadas em regiões, em, por exemplo, trazer a especificidade de um determinado povo, de uma determinada região, de uma determinada cultura. Então, em regra, aliás, sempre nós vamos ter um PPA regionalizado. Mas o CESP adora essa questão, então eu vou colocar ela já aqui para vocês. É se o CESP perguntar assim para vocês: esse PPA vai ser regionalizado sempre por macro-regiões, ou seja, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste? Aí você vai colocar que nem sempre é por macro-regiões, tá? A maioria das vezes é por macro-regiões, ou seja, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mas nem sempre. Se ela disser que é por macro-regiões, assim, a maioria das vezes, tá correto. Mas se ela colocar sempre é por macro-regiões, aí a questão se torna errada. Por quê? Porque existem outros recortes. Por exemplo, existem recortes que são mais voltados para a questão cultural, a vocação produtiva, uma questão hidrográfica. Então, tudo isso envolve outros recortes que vão ali direcionar toda uma política pública. Então, em regra, nós temos eles sendo realmente por macro-regiões, mas não necessariamente toda vez vai ser por macro-regiões. Então, muito cuidado com esse detalhe, tá bom? O que mais nós vamos falar sobre PPA? PPA trata de diretrizes, objetivos e metas. E quando eu falo de diretrizes, nós temos que lembrar que são conjuntos de declarações que orientam os programas. Então, nas diretrizes nós temos declarações que orientam o quê? Os programas, ok? Então, dentro das diretrizes, nós temos uma fundamentação muito mais de norma geral, de uma questão mais ampla, mais estratégica do que deve ser seguido nos próximos 4 anos, tá? Então, nós temos ali uma declaração que orienta os programas. Já os objetivos, quando eu falo de objetivos, eu estou falando de uma representação, uma maior ênfase na questão dos resultados, ou seja, uma declaração do resultado a ser alcançado de forma expressa. Então, aqui nós temos uma verificação do próprio resultado, uma declaração do resultado de forma expressa. Já as metas, ela também fala de declaração de resultado, só que nessa declaração de resultado das metas, ela vai qualificar ou quantificar, ou seja, ela vai trazer a natureza qualitativa e quantitativa. É como se ela pegasse, por exemplo, os programas do PPA, os objetivos do PPA, e dissesse o seguinte: olha, esses objetivos eu vou traçar metas para cada ano e essas metas vão ser qualitativas e quantitativas, ou seja, é pegar aquele objetivo e dizer como é que eu posso mensurar esse objetivo. Vou colocar metas e essas metas vão ser qualitativas e quantitativas. Eu vou colocar dentro dessas metas indicadores. Por quê? Porque esses indicadores vão ajudar na avaliação do alcance ou não dessas metas, entendeu? Por isso que é importante nós termos ali essas metas sendo mensuradas, porque isso vai avaliar muito mais forte a eficácia desses programas, a eficácia desse objetivo e vai ajudar a verificar até mesmo no final o impacto, né? Que é quando se analisa
o que realmente transformou, o que realmente mudou em relação àquela política pública. Então é isso, pessoal. Quando a gente fala de PPA, nós temos diretrizes, objetivos e metas, mas não é só isso não, tá? Vamos lá. A Constituição também fala em administração pública federal. Por que a administração pública federal? Porque nós estamos tratando do artigo 65 da Constituição. Se fosse na Constituição de um determinado estado, ia falar de administração pública estadual. Se fosse na lei orgânica de um município, ia falar de administração pública municipal. Como é Constituição, é administração pública federal. Fala também de despesa de capital. E o que é despesa de capital? Seriam os investimentos públicos. E qual exemplo, professora, você traz de investimentos públicos? Construção de uma escola, construção de um hospital, tudo isso, quando eu vou planejar e executar uma obra para construir escolas e hospitais, nós temos investimentos. Só que uma escola não é só fazer o prédio para funcionar a escola, não. Eu tenho que também prever nesse PPA outras despesas decorrentes da construção dessa escola. Por exemplo, essa escola ela só vai funcionar se eu contratar professores. Então, eu preciso colocar, por exemplo, as despesas com professores, a despesa com administrativo para fazer essa escola funcionar. E é por isso que no PPA eu coloco os investimentos, as despesas de capital e outras delas decorrentes. Além disso, nós temos também os programas de duração continuada. E o que seriam os programas de duração continuada? Seriam aqueles programas que não são necessariamente investimentos, mas eles perpassam ali vários exercícios financeiros. Então, seria, por exemplo, um determinado tipo de despesa que não se enquadra nos investimentos públicos, mas eles são plurianuais, ou seja, passam por vários exercícios e se torna interessante evidenciar isso no plano plurianual. O que mais nós podemos falar sobre o PPA? Ele é um planejamento de médio prazo, ou seja, tem duração de 4 anos, mas não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Por quê? Porque o mandato do chefe do Poder Executivo, nós temos aqui 4 anos, tá? Primeiro ano de mandato, segundo ano de mandato, terceiro ano de mandato, quarto ano de mandato. O PPA, ele vai ter vigência a partir do segundo ano de mandato, vai para o terceiro, para o quarto e ele vai também para o mandato subsequente do sucessor, ou seja, o próximo mandato aqui. Ele finaliza no primeiro ano de mandato ali, posterior ao término do mandato. Ok, e o que acontece, por exemplo, nesse primeiro ano de mandato? Nesse primeiro ano de mandato, nós temos a construção do PPA desse mandato e execução do PPA do mandato anterior, tá? Então, por exemplo, o antecessor saiu, ele deixou sua herança, que foi o seu PPA. Esse PPA vai continuar sendo executado aqui no primeiro ano de mandato e, ao mesmo tempo, esse gestor que entrou aqui, vai produzir seu PPA aqui no primeiro ano de mandato. Mas a sua vigência vai ser a partir do segundo ano de mandato, é por isso que não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Isso é importante? É importante. Por exemplo, isso traz uma continuidade administrativa, não para, por exemplo, obras públicas, porque um sai, o outro entra e continua o que o outro estava fazendo, o que o outro gestor estava fazendo, e depois vai elaborar seu PPA. Então, tem uma certa continuidade administrativa, um certo planejamento que é saudável para a administração pública. O que mais? Prazos. No primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo, qual o prazo, por exemplo, ele tem para elaborar o PPA e encaminhar ao Poder Legislativo e qual o prazo do Poder Legislativo? Por exemplo, o Poder Executivo tem até o dia 31 de agosto para encaminhar ao Poder Legislativo o seu projeto de PPA. E o Poder Legislativo tem até 22 de dezembro para retornar ao Executivo esse projeto de PPA aprovado para a sanção. Bom, esses aqui são os prazos. Outra coisa que é interessante nós falarmos sobre PPA. O artigo 165, parágrafo 1º, vai falar, por exemplo, que nenhum investimento cuja a execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
Em outras palavras, a obrigatoriedade de se executar os investimentos, ou seja, a obrigatoriedade de se colocar no PPA, vamos lá. Eu estou construindo essa ponte e eu tenho duas situações. Digamos que eu comecei a planejar e executar essa ponte no dia 1º de janeiro e eu termine essa ponte até 31 de dezembro. Pessoal, se eu consigo terminar essa ponte dentro do exercício financeiro, aí não há obrigatoriedade de se colocar no PPA, tá? Então, se eu consigo finalizar dentro do exercício financeiro, não há obrigatoriedade de eu colocar no PPA. Agora, se eu não conseguir terminar essa ponte entre 1º de janeiro a 31 de dezembro, aí sim existe uma obrigatoriedade de se colocar no PPA ou lei que autorize a sua inclusão. Porque se eu não colocar no PPA, responde por crime de responsabilidade. Quem fala isso é a Constituição. Então, o gestor, por exemplo, vai construir uma ponte, mas essa ponte vai durar, por exemplo, a construção vai ser 2, 3 anos. Então, ultrapassou o exercício financeiro, tem que colocar no PPA ou lei que autorize a sua inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Agora a gente vai para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E quando eu falo de LDO, nós temos que lembrar que nós estamos falando de artigo 65, parágrafo 2º da Constituição, tá bom? Então nós temos aqui artigo 65, parágrafo 2º da Constituição. Falar de LDO é falar de metas e prioridades da administração pública federal. Quando eu falo metas e prioridades, a gente já viu que a LDO faz um processo de encurtar essa distância entre o PPA e a LOA. E é por isso que ela tem uma função de trazer metas a cada ano e as prioridades para cada ano. Por quê? Porque ela tem a função de orientar a elaboração da LOA. E essa função de orientar a elaboração da LOA é ela interpretar esse PPA, pegar as prioridades desse PPA, ou seja, para aquele ano, quais serão as prioridades do PPA e levar essas prioridades para quem? Para a LOA. E é por isso que ela trata de metas e prioridades. E quando a gente fala de metas, se vocês abrirem uma LDO, vocês vão ver, por exemplo, que ela trata de metas fiscais. Então, todos os anos, a LDO ela tem uma meta fiscal que é para a LOA obedecer. Por exemplo, a meta é X, eu tenho uma meta de resultado primário, enfim, tem várias metas lá fiscais que a LOA precisa obedecer. Então, ela precisa olhar para a LDO e dizer o seguinte, olha, eu só tenho esse limite aqui para gastar essa meta fiscal para obedecer durante o exercício financeiro. Então, é por isso que ela trata de metas e prioridades da administração pública federal. Por que a administração pública federal? Porque nós estamos tratando de Constituição. Se nós estamos tratando de Constituição, metas para a administração pública federal, ok? Então é isso. Outra coisa, eu falei para vocês que ela orienta a elaboração da LOA. Como ela pega metas e prioridades, as prioridades do PPA, encurta essa distância entre o PPA e a LOA, ela orienta a elaboração da LOA. Isso quer dizer que ela traz as normas, como deve ser, como é que a LOA deve, por exemplo, conter seus dispositivos. Então, quem fala isso é a LDO. Como ela orienta a elaboração da LOA, se nós tivermos qualquer tipo de alteração na legislação tributária, a LDO tem que dispor dessa informação. Afinal, a LOA trata sobre o quê? Sobre previsão de receita e fixação de despesa, ok? Então, se nós tivermos, por exemplo, uma mudança na legislação tributária, isso vai impactar e muito a minha previsão da receita. Se eu mudar, por exemplo, se eu tiver uma renúncia de receita, isso vai diminuir minha receita. Se eu tiver, por exemplo, uma alteração na legislação tributária que vai impactar por meio de algum tributo a mais, eu posso ter uma arrecadação a maior. Então, tudo isso deve ser tratado na LDO, por quê? Porque é um assunto pertinente para a minha arrecadação. E como isso vai alterar a minha arrecadação, isso vai alterar a minha LOA. E se a LDO tem uma função de orientar a elaboração da LOA, ela precisa comunicar qualquer tipo de alteração na legislação tributária. Além disso, a LDO vai tratar sobre
a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O que seriam essas agências financeiras oficiais de fomento? Seria, por exemplo, o BNDES, seria, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica. São bancos de fomentos que não têm só essa função de ser bancos de instituições financeiras, mas têm um papel fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Por exemplo, o BNDES, ele faz empréstimos ali que pode alocar recursos na economia e definir alguns setores econômicos e sociais também. Então, eles têm um papel de fomento muito importante, até mesmo para a questão da desigualdade social. Como esse papel é muito importante, pessoal, é preciso também a LDO trazer algumas disciplinas para esses bancos de fomento. E a LDO faz um papel fundamental em relação a isso, ou seja, trazendo alguns mecanismos, algumas disposições para regras, trazendo a regra dos jogos para esses bancos de fomento, para que eles não possam ficar também muito soltos, trazendo uma política que vai influenciar na política fiscal, política monetária do país e até mesmo impactando toda uma situação econômica, uma situação fiscal do país. Então a LDO ela também traz alguns dispositivos para esses bancos de fomento também. Mas falando sobre essa questão de política fiscal, nós temos uma outra função da LDO, que é uma função até nova, até recente, e que é muito importante, hoje está muito evidenciada, principalmente com a aprovação do regime fiscal sustentável, mas a Constituição já tinha essa previsão. E qual é essa previsão? Vamos lá. Ela trazer também diretrizes, ou seja, verificar as diretrizes da política fiscal, estabelecer as diretrizes da política fiscal e as metas dessa política fiscal e comparar com a trajetória sustentável da dívida pública. Gente, até então esse dispositivo, ele estava assim na Constituição, ele é um dispositivo recente, e diz o seguinte, tá bom, ela vai dispor sobre a política fiscal e comparar com a trajetória da dívida pública. Como é isso? Gente, a política fiscal, ela impacta e muito na trajetória da dívida pública. Por quê? Dependendo de uma política expansionista, uma política restritiva, isso vai aumentar ou diminuir a minha dívida pública. Então, a LDO tem que fazer essa conexão, dizer o seguinte, olha, essa política fiscal está se preocupando, estou trazendo aqui alguns agregados fiscais que vão me ajudar a reduzir essa dívida pública ou pelo menos controlar essa dívida pública. Então a LDO tem essa função. E é interessante que com o novo regime fiscal sustentável, que é a Lei Complementar 200 de 2023, que inclusive mudou a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe as regras, ou seja, o que seria essa verificação da LDO, que é justamente pegar a política fiscal e comparar com a trajetória da dívida pública. Por exemplo, no anexo de metas fiscais, nós vamos ter demonstrativos que vão evidenciar isso na LDO. Nós vamos ter, por exemplo, uma verificação da dívida pública que a LDO vai ter que fazer agora ao longo de 10 anos, ou seja, verificar essa convergência da política fiscal com a trajetória da dívida pública, principalmente olhando ali o anexo de metas fiscais, o resultado primário. Então ela tem essa função agora, que é justamente alinhar essa política fiscal, que é a política que o governo utiliza para desenvolver ali, para, na verdade, fazer seus gastos públicos por meio de tributação e gastos do governo, e como é que isso vai impactar a dívida pública. Então isso está muito forte, isso vai despencar em prova, acredito que até mesmo alguma coisa vai cair na prova de vocês por conta dessa muita evidência que trouxe agora com a questão da LDO e a questão da sustentabilidade da dívida pública. Mas basicamente é isso. E aqui a gente finaliza o conceito de LDO, espero que vocês tenham entendido. Vamos falar então dos prazos da LDO, vamos lá. Prazos. Pessoal, o prazo da LDO é esse daqui. O Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo até 15 de abril e o Poder Legislativo devolve ao Executivo até 17 de julho. Por que que essa devolução acontece em julho, pessoal? Por que é antes, por exemplo, da LOA ser encaminhada ao Congresso Nacional? É porque ela orienta a elaboração da LOA. Como ela orienta a elaboração da LOA e a LOA tem que ser encaminhada até 31 de agosto, então é natural que a LDO seja aprovada, por exemplo,
antes da LOA ser encaminhada ao Poder Legislativo, ok? Mas isso é a regra. Eu estou falando, isso é o que a gente tem na teoria. No dia a dia mesmo, acontece muito atraso nesses prazos, mas a gente não vai comentar isso. Por quê? Porque vocês têm que saber o que a banca vai cobrar de vocês. A vigência da LDO. A vigência da LDO, pessoal, nós temos LDO todo ano, tá? Então, nós temos LDO 2023, 2024, 2025, 2026, só que a vigência dela é maior que um exercício financeiro. Por quê? Porque ela orienta a elaboração da LOA. Como ela orienta a elaboração da LOA, ela trata tanto da elaboração daquela LOA que vai ser aprovada, como também da execução da LOA dentro do exercício financeiro. Então, a vigência da LDO é mais ou menos 1 ano e meio e é o que o CESP também considera. Então, vamos lá. Vigência da LDO, mais ou menos aqui 1 ano e meio. E, por fim, nós temos a LOA. A LOA ela é tratada lá no artigo 65, parágrafo 5º, da Constituição de 88, ok? E lá vai falar que a LOA trata de orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Quando eu falo de orçamento fiscal, nós temos que lembrar que refere tanto aos poderes, ou seja, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, envolve, por exemplo, a administração direta, administração indireta, fundações, autarquias mantidas pelo poder público, fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, todo mundo vai estar aqui no orçamento fiscal, inclusive as empresas estatais dependentes, que são aquelas que recebem do ente recursos financeiros para os seus custeios, para a sua parte de custeio, tá bom? O orçamento de investimento, ele envolve as empresas estatais independentes, tá? Então, nós temos aqui as empresas estatais independentes, que são aquelas empresas em que a União direta ou indiretamente detém a maioria do capital com direito a voto. Já a Seguridade Social, nós temos que lembrar que abrange todas as entidades e órgãos vinculadas, tanto da administração direta como indireta, vinculadas a temas da Seguridade Social, que envolve, por exemplo, previdência, saúde, previdência e assistência social. Então, são os temas da Seguridade Social. Tanto órgãos da administração direta ou indireta vão falar sobre esses assuntos. O que nós podemos falar mais sobre LOA? É que o projeto de LOA vai ter um demonstrativo muito importante, e esse demonstrativo cai muito em prova, que é um demonstrativo regionalizado sobre o efeito das renúncias de receitas. Inclusive, esse demonstrativo também é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, se nós tivermos... o que é renúncia de receita? Renúncia de receita é o ente, por exemplo, trazer um tratamento diferenciado a uma determinada categoria, a um determinado setor, trazendo ali algumas isenções, subsídio, remissões, enfim, algumas situações que vai deixar de arrecadar um determinado tributo. Então, por ser algo que aloca recursos na economia e também influencia na arrecadação, eu preciso ter um demonstrativo regionalizado do impacto, de verificar realmente a dimensão disso. Por quê? Porque se eu deixo de arrecadar, eu deixo de ter dinheiro para financiar as políticas públicas. Então, eu tenho que saber, eu tenho que controlar se essa atividade de renúncia de receita vai me gerar algum tipo de retorno. E eu preciso entender também se ela está fazendo algum mecanismo por exemplo, de reduzir uma determinada desigualdade social, regional, econômica, enfim. Isso também é um papel da renúncia de receita e é por isso que a LOA vai evidenciar esse tipo de mecanismos, né? Esse tipo de atividade, que é justamente a renúncia de receita. Então, aqui vai dizer o seguinte, o projeto de LOA será acompanhado de demonstrativo regionalizado sobre o efeito sobre as receitas e também sobre as despesas, decorrente das isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, que são as renúncias de receitas. Aí nós temos que lembrar também que a Constituição fala que o orçamento fiscal mais o orçamento de investimento, muito cuidado, que o CESP gosta de cobrar, por exemplo, orçamento fiscal mais orçamento da Seguridade Social, e está errado, é orçamento fiscal e orçamento de investimento, quando compatíveis com o plano plurianual, olha só, plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional.
Nós temos também na LOA, ela pode conter, por exemplo, previsões de despesas para exercícios seguintes, com especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Ah, professora, mas eu aprendi que LOA faz previsão de receita, não previsão de despesa. Eu aprendi que LOA faz fixação de despesa, inclusive para o exercício financeiro, que é 1 ano. Como é que você está me falando que a Constituição fala de previsões de despesas para exercícios seguintes? Se a LOA, pelo princípio da anualidade, ela tem que ter duração de 1 ano. Como é que eu estou fazendo previsão de despesa e a LOA faz a fixação de despesa, a única previsão que ela faz é receita, e como é que a Constituição está falando isso? Gente, vamos interpretar aqui, porque tem um contexto em relação a esse dispositivo. Vamos lá. A LOA, ela faz previsão de despesa, mas isso não é autorização de gasto não, tá, pessoal? Isso aqui é porque existem obras, investimentos que estão em andamento e eles precisam ser concluídos. Então, para que não tenha, por exemplo, algum tipo de obra paralisada, um elefante branco que a gente chama, essa LOA ela precisa evidenciar que existe esses investimentos, ou seja, essas despesas que precisam ser concluídas. Isso ajuda, por exemplo, a comunicar com a próxima LOA, que é para ela autorizar, por exemplo, pedir autorização para a continuidade desses investimentos, porque isso vai ajudar a que esses investimentos não paralisem, ou seja, não parem e eles possam ser executados nos próximos exercícios. Então, a coisa que eu tenho que dizer para vocês é, se a Constituição prevê isso, a previsão de despesas para investimentos plurianuais, isso não é uma autorização. A autorização das despesas continua para o exercício financeiro, ou seja, para 1 ano, e aqui é só uma indicação que existe investimentos plurianuais para comunicar para as próximas LOAs que devem pedir autorização para esses investimentos. Então, seria somente isso em relação a essas despesas plurianuais que passam aí para os próximos exercícios financeiros. Vamos lá. E, por fim, para a gente fazer as questões, nós temos que lembrar dos prazos da Lei Orçamentária Anual, que é justamente o Poder Executivo encaminhando ao Poder Legislativo até 31 de agosto e o Poder Legislativo devolvendo para a sanção do Executivo até 22 de dezembro. A vigência da LOA é de 1 ano. Bom, com isso a gente vai resolver aquela questão que está lá no início e eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá. A questão diz o seguinte: durante o ciclo orçamentário, os projetos de lei relativos ao PPA, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados exclusivamente pela Câmara dos Deputados, com consulta do Senado Federal por meio de comissão mista permanente de senadores e deputados e anuência do sistema de justiça ao relatório final. Até não faz sentido isso, né? Vocês vão olhar o artigo 66 da Constituição de 88 e lá vai dizer que os projetos de PPA, LDO e LOA são apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. Então, a letra A não responde à questão. Letra B. O PPA, em consonância com as metas e prioridades da LDO, estabelece as receitas e despesas que integram a LOA. Pessoal, errado, porque nós temos receitas e despesas previstas na LOA e a LDO que precisa estar em conformidade com o PPA. Então, letra B não responde à questão. Letra C. A LDO, que orienta a elaboração da LOA, compreende metas e prioridades da administração pública, bem como estabelece as diretrizes da política fiscal de acordo com a trajetória da dívida pública. Perfeito. Nosso gabarito é letra C de casa e nós temos isso lá no artigo 65, no parágrafo 2º da Constituição de 88, ok? Letra D. A LOA estima a receita disponível e a despesa para o orçamento seguinte, distribuindo os recursos para cada um dos programas e ações do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, enquanto o PPA estabelece a alocação de despesas do orçamento de investimento. Não faz nem sentido a letra D de dado, tá, pessoal? A LOA, ela compreende o orçamento fiscal, da Seguridade Social, de investimento, tá?
E não tem essa de dizer que o PPA estabelece a alocação de despesa. Quem aloca despesa é a própria LOA. Então, nós não temos isso aqui não. Letra D não responde a questão. Letra E. O PPA marca o início do ciclo orçamentário com o planejamento das contas públicas para o período de 4 anos. Entretanto, entrando em vigor no primeiro ano, ele não entra em vigor no primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Ele sempre vai entrar em vigor no segundo ano de mandato do chefe do Poder Executivo. Então, de fato, o nosso gabarito é a letra C de casa. Vamos para a próxima questão. Obras somente podem ser realizadas quando as despesas de capital correspondentes estiverem previstas no plano plurianual, ao passo que as despesas correntes necessárias para a manutenção perpredial podem ser realizadas ao final da obra sem necessidade de inclusão no plano plurianual. Pessoal, não tem sentido, aqui nós temos um gabarito errado. E aquela questão, nós temos o PPA, segundo o artigo 65, parágrafo 1º, nós temos que lembrar que o PPA é para a despesa de capital e outras delas decorrentes, ou seja, outras despesas decorrentes. Por exemplo, neste caso aqui nós temos uma despesa de capital que tem que estar prevista no PPA, por exemplo, um investimento, uma obra pública, mas as despesas de manutenção dessa obra pública tem que ser colocada também no PPA, porque são outras despesas decorrentes daquela obra pública. Portanto, o gabarito dessa questão nós vamos colocar como errado. Próxima questão. No caso de a União estabelecer benefício tributário a determinado setor da economia, o efeito regionalizado de tal benefício deverá ser demonstrado no projeto de lei orçamentária do exercício subsequente. Pessoal, corretíssima. Nós temos o gabarito correto, por quê? Segundo o artigo 165, parágrafo 6º da Constituição Federal, aí nós temos que lembrar que o projeto de LOA será acompanhado de demonstrativo regionalizado sobre o efeito tanto nas receitas e despesas decorrentes ali de renúncia de receita, que seria uma anistia, uma remissão, uma isenção, benefícios de natureza tributária ou creditícia. Então, no caso de a União conceder qualquer tipo de benefício tributário a determinado setor da economia, o efeito regionalizado deverá ser demonstrado no projeto de LOA do exercício subsequente. Então, lembrando que sim, é no exercício subsequente que nós vamos demonstrar, até porque é uma demonstração do efeito regionalizado daquela renúncia de receita para verificar se esse impacto foi efetivo. Então, de fato, nós temos aqui o gabarito como correto. Quarta questão. O objetivo constitucional de construir um programa geoeconômico e social visando a redução de desigualdades regionais deve ser contemplado prioritariamente no plano, na LDO. Pessoal, por que está errado? Porque nós vimos, e eu mostrei esse dispositivo para vocês, o artigo 165, parágrafo 7º da Constituição de 88 vai dizer que o orçamento fiscal mais o orçamento de investimento, quando compatíveis com o quê? Com o plano plurianual, tem entre as suas funções reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Então, não tem essa de dizer que o objetivo constitucional de construir um programa geoeconômico e social visando redução de desigualdades regionais que deve ser contemplado na LDO, não. Ele é, na verdade, contemplado na LOA por meio do orçamento fiscal e do orçamento de investimento, mas precisa ser compatível com o PPA para ter essa função de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Então, nosso gabarito errado. Quinta questão diz o seguinte: julgue o item a seguir a respeito do orçamento público, do ciclo orçamentário e dos princípios orçamentários. É uma questão sobre ciclo orçamentário. E ela diz o seguinte: o ciclo orçamentário corresponde ao interregno de tempo em que se processam as atividades típicas, fases do orçamento público, as quais consiste em aprovação legislativa, execução, prestação e julgamento de contas. Vamos lá.
Aqui está falando das etapas do ciclo orçamentário. Nós temos que lembrar que as etapas do ciclo orçamentário primeira etapa, elaboração, ou seja, quando o Poder Executivo elabora o projeto de LOA e encaminha ao Poder Legislativo no final. Aí nós temos a segunda etapa, que é a etapa de discussão, votação e aprovação, que aqui é uma etapa que o Poder Legislativo vai discutir, votar e aprovar o projeto de LOA. Lembrando que nesta etapa de discussão nós podemos ter as emendas parlamentares, que é uma alteração do projeto de LOA por meio do Poder Legislativo. Aí nós temos a terceira etapa, que é a execução orçamentária financeira, que todos os poderes vão fazer a sua execução do orçamento. E por fim nós temos a quarta etapa, que é a prestação de contas, que acontece aí de toda essa execução orçamentária, que vai ser avaliada pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Bom, com isso a gente vai tentar responder essa questão. Ela diz o seguinte: o ciclo orçamentário consiste em aprovação, olha só como está errada. Aprovação legislativa, execução, prestação e julgamento de conta. Pessoal, faltou aqui o quê? A elaboração. Nós temos elaboração, aprovação, execução e controle. Então, o gabarito dessa questão a gente vai colocar como errado. Próxima questão. Na tramitação de um projeto de lei de orçamento, admite-se a inclusão de despesas não previstas na proposta inicial? Sim, admite por meio de quê? De uma emenda parlamentar, por exemplo. Para fazer face a tal inclusão, é necessária a redução ou a eliminação de outra despesa, porque a Constituição só permite alteração por meio de anulação de despesa. Conforme a Constituição Federal, é admissível para tanto a eliminação de despesa como, vamos lá, revisar o assunto sobre emendas parlamentares. Primeira coisa, as emendas parlamentares, ela acontecem na segunda fase do ciclo orçamentário. Então, nós temos emendas parlamentares na segunda fase do ciclo orçamentário. E como é que funciona as emendas parlamentares? Primeira coisa, o Poder Executivo encaminhou o projeto ao Poder Legislativo. Aí passou dessa primeira fase, nós entramos na segunda fase, que é a fase de discussão, votação e aprovação dessa lei, desse projeto de lei. Só que nesse momento o Poder Legislativo pode o quê? Pode alterar essa proposta. E ele pode alterar essa proposta por meio de emendas parlamentares. E a primeira pergunta que vocês podem me fazer: o que ele pode alterar? Gente, ele pode alterar tanto a estimativa de receita, como pode alterar também a fixação das despesas por outras despesas que eles acham que, por exemplo, devem ser direcionadas por meio de uma emenda parlamentar. Sim. E quais são as regras? Bom, as regras para mudar a estimativa de receita é diferente das regras para, por exemplo, alterar uma despesa. As regras de reestimativa de receita é prevista na LRF, no artigo 12 da LRF, parágrafo 1º, e as regras para a mudança de uma despesa é prevista lá na Constituição, no artigo 66, parágrafo 3º. Por que as regras são diferentes? Porque é o seguinte, pessoal, reestimativa de receita, quem detém esse conhecimento é o Poder Executivo, ou seja, o Executivo sabe, por exemplo, o que vai ser arrecadado, porque ele controla essa informação. O Executivo faz estudos, faz memória de cálculo, ele tem toda a projeção, faz estudos macroeconômicos, então ele tem toda essa informação, esse know-how de fazer estimativa de receita. Então não é justo o Poder Legislativo tentar reestimar a receita, sendo que o Executivo detém essa informação. Então, a regra para reestimativa de receita, ela é mais restritiva. Ela só acontece se acontecer algum erro de ordem técnica ou legal, ok? Então, somente se acontecer erro de ordem técnica ou legal é que nós vamos ter reestimativa de receita. No caso das despesas, aí a regra é outra, que a gente vai falar que é a Constituição que trata sobre isso. Por exemplo, o Legislativo pode alterar uma despesa? Pode. Mas ele pode fazer isso de qualquer forma? Não pode fazer isso de qualquer forma. Por exemplo, ele só pode fazer por meio de anulação de uma outra despesa. Por que é importante que para ele fazer uma mudança de despesa, ele anule outra despesa? Porque isso não vai inflar meu orçamento. Imagine se o Legislativo pudesse colocar um monte de despesa em cima daquelas que o Executivo colocou. Isso ia, por exemplo, deixar o orçamento muito exagerado, muito grande e não faz sentido, né? E é por isso que
para alterar uma despesa pública, ele precisa anular uma outra despesa, tá? Então é isso que acontece aqui no Poder Legislativo. Mas vamos ver essas regras aqui nos esquemas. Então nós podemos ter emendas parlamentares para as receitas públicas, nós podemos ter emendas parlamentares para as despesas públicas, ok? Quem vai propor as emendas parlamentares? Qualquer parlamentar pode propor. Ele vai propor isso onde? Vai apresentar essas emendas onde? Na Comissão Mista de Orçamento, que é composta por 40 membros, entre deputados e senadores. Essa comissão, que é só uma comissão única, ela vai analisar as condicionantes para aprovação dessa emenda parlamentar. Então, nós podemos dizer que essa comissão é uma comissão técnica. Aí você pode me perguntar, professora, e quais são as atribuições dessa comissão? Bom, a Constituição também trata da atribuição da comissão, ou seja, o que faz a CMO. Aí vocês vão encontrar isso no artigo 66, no parágrafo 1º da Constituição de 88. Lá vai dizer o que é que faz a CMO. E lá vai dizer, por exemplo, que a CMO tem a função de examinar e emitir parecer sobre os projetos de PPA, LDO, LOA e créditos adicionais. Então, ela examina e emite parecer sobre todos esses projetos, inclusive a LOA. Ela examina e emite parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, que são aqueles planos de longo prazo, né? Aqueles planejamentos de longo prazo, então ela faz isso também. Ela exerce o acompanhamento e a fiscalização orçamentária e examina e emite parecer sobre as contas prestadas pelo presidente da República. Se você perceber, ela examina e emite parecer sobre a LOA. E ela também, isso quer dizer que ela atua na segunda fase do ciclo orçamentário, quando ela examina e emite parecer sobre projetos de LOA. Quando ela exerce o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, ela está atuando na terceira fase do ciclo orçamentário. E quando ela examina e emite parecer sobre as contas do presidente da República, ela está atuando na quarta etapa do ciclo orçamentário. Então, perceba que ela atua tanto na segunda, na terceira e na quarta. Ela só não atua na primeira etapa do ciclo orçamentário. E qual é o trâmite legislativo para aprovação de uma emenda? Aí nós temos que lembrar que as emendas serão apresentadas na comissão mista, ou seja, o deputado ou a bancada parlamentar vai apresentar essa emenda na comissão mista e vai emitir um parecer sobre ela, ou seja, a comissão mista emite um parecer sobre ela. Depois disso, ela será apresentada na forma regimental no plenário das duas casas do Congresso Nacional. Como se altera, então, uma receita pública? Aí nós temos que lembrar que essa receita pública ela é alterada por meio de uma emenda parlamentar. E as regras estão na Lei de Responsabilidade Fiscal, como eu falei para vocês. E qual é a regra que a LRF trata? A LRF ela vai tratar isso no artigo 12. Se vocês abrirem o artigo 12, parágrafo 1º, ela vai dizer que a reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovar qualquer tipo de erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Então, percebam que a emenda da receita ela é muito mais restritiva pelas condições que eu falei para vocês, as justificativas. Agora, quando eu falo de alteração de uma despesa, aí nós temos que lembrar que alterar a despesa está prevista onde? Na Constituição. E a Constituição prevê isso lá no artigo, vamos aqui, artigo 166, parágrafo 3º da Constituição de 88. E lá diz o seguinte, olha, para se alterar uma despesa pública, precisa ser compatível com PPA e LDO, tem que indicar os recursos necessários e a Constituição só permite por meio de anulação de despesa, como eu já expliquei para vocês, para não inflar esse orçamento, mas não pode anular, por exemplo, dotações para pessoal e seus encargos, não pode anular serviço da dívida e não pode anular as transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios e DF. Então, eu não posso, por exemplo, mexer com despesa de salário de servidor público, seus encargos, eu não posso influenciar no pagamento da dívida pública, porque isso vai aumentar meus juros da dívida, e as transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios e DF nem sequer pertence ao ente. Então, eu não vou mexer nesse tipo de dotação, nesse tipo de despesa para fazer uma emenda parlamentar. Bom, depois disso, dessa revisão toda, a gente vai resolver essa questão aqui. E ela diz o seguinte:
Na tramitação de um projeto de LOA, admite-se a inclusão de despesa não prevista na proposta inicial. É o que falei para vocês, é uma emenda parlamentar. Para fazer face a tal inclusão, é necessária a redução ou a eliminação de outras despesas. Conforme a Constituição Federal, é admissível para tanto a eliminação de despesa. Lembrando que, para alterar uma despesa, eu preciso anular uma outra despesa. Mas eu não posso anular despesa com o pessoal, eu não posso anular serviço da dívida e eu não posso anular as transferências tributárias constitucionais. Ou seja, não pode ser pessoal, não pode ser transferências tributárias constitucionais, não pode ser encargos da despesa com o pessoal e nem pode ser o serviço da dívida. Então, a única que eu posso anular seria os investimentos, portanto, o nosso gabarito seria letra E na 6ª questão. 7ª questão diz o seguinte, a respeito do... Sétima questão. A respeito do orçamento público no Brasil e das leis de natureza orçamentária, julgue o item a seguir. Comissões do Senado e da Câmara dos Deputados devem examinar e emitir pareceres sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias antes de sua apreciação em cada uma das referidas casas. Aqui está dizendo que comissões do Senado e da Câmara dos Deputados devem examinar e emitir parecer sobre o projeto de LDO antes de sua apreciação em cada uma das referidas casas. Pessoal, quem faz isso? Está errado. Por quê? Quem emite parecer é a comissão mista de orçamento. Então, daqui de cara, nós temos um erro na questão, que é justamente quem emite esse parecer é apresentado na CMO, que vai emitir um parecer. A apreciação ela é realizada de forma conjunta lá no Congresso Nacional. Onde é que vocês vão encontrar esse assunto aqui? No artigo 66 da Constituição Federal. E vocês podem olhar também entre as atribuições da CMO, que está lá no parágrafo 1º do artigo 66, tá bom? Então, nós vamos ver que elas são apresentadas para a CMO, que vai emitir o quê? Examinar e emitir um parecer sobre o projeto de LDO. E a apreciação acontece nas duas casas do Congresso Nacional, na forma de regimento comum. Portanto, o gabarito dessa questão nós vamos colocar como errada. A 8ª diz o seguinte, o ciclo orçamentário em respeito ao princípio da anualidade, ele deve ter duração de um exercício financeiro e coincide com o ano civil. Errado. Por quê? Vamos mostrar para vocês. O ciclo orçamentário, digamos, por exemplo, que eu tenho aqui um projeto, um PLOA 2023. Então, ele vai ser discutido aqui em 2023. Então, o Poder Executivo encaminha ao Legislativo até 31 de agosto. O Legislativo vai analisar e aprovar até 22 de dezembro. Quando eu tenho esse projeto aprovado, ele vira uma lei orçamentária anual, que vai ser executado entre 1º de janeiro a 31 de dezembro. Só aqui já é um ano, tá? Então, só a execução é um ano. E, por fim, nós temos aqui em 2025 o envio da prestação de contas do presidente da República. Então, pessoal, o ciclo orçamentário, no mínimo, ele passa por 3 exercícios financeiros. O projeto vai ser elaborado e aprovado em 2023, executado em 2024 e em 2025 nós temos a prestação de contas. Portanto, não tem nada a ver com o ano civil e, no mínimo, ele passa ali por 3 exercícios financeiros. Questão de número 9. No processo orçamentário, após o envio do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, os parlamentares podem apresentar emendas que alterem o texto inicial. Nesse contexto, para atendimento das demandas, são admitidas emendas, entre outros requisitos, que sejam compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Perfeito, nós temos que lembrar que lá no artigo 66, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, vai falar o quê? Que para se aprovar uma emenda de despesa, ela precisa ser compatível com PPA e LDO, precisa indicar os recursos necessários e só são admitidos por meio de anulação de despesa e não pode anular qualquer tipo de despesa. Por exemplo, não pode anular a despesa com o pessoal, serviço da dívida e as transferências tributárias constitucionais. Portanto, o gabarito está assim certo. Por quê? Porque um dos requisitos é, sim, ser compatível com LDO, também com PPA e anular outro tipo de despesa.
E por fim, para a gente finalizar o nosso simulado TSE unificado, nós temos a questão de número 10, que diz o seguinte: cada um dos poderes deve encaminhar ao Poder Legislativo um projeto próprio de plano plurianual até 8 meses e meio do encerramento do primeiro exercício financeiro. Não faz nem sentido, tá, pessoal? Aqui nós temos que lembrar que quem encaminha o projeto não é cada um dos poderes. Quem encaminha, quem tem competência, é somente o Poder Executivo. É lembrar que a competência é privativa e a competência é indelegável, ou seja, o Poder Executivo tem até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro para encaminhar esse projeto, ou seja, até 31 de agosto o Poder Executivo encaminha esse projeto, que é devolvido até 22 de dezembro, tá? Isso está no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º da ADCT Constituição. Ok, então aqui a gente encerra o nosso simulado. Deixo aqui minhas redes sociais para vocês, eu até reforcei a vocês que eu vou estar postando muito conteúdo aqui no meu Instagram, então deixo aqui meu Instagram para vocês, principalmente para o concurso de vocês, vamos ter muita coisa legal sendo postada nos próximos dias. Materiais vocês podem pegar no meu Telegram e também fazer os simulados de forma antecipada. E não deixe de me seguir também no YouTube, tá bom? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado desse simulado. Aguardo vocês então no próximo simulado para o TSE unificado, tá bom? Muito obrigada pela paciência de todos, pelo tempo de todos, e nós temos aqui 1 horazinha de simulado. Foi bem legal, foi bem suave, e o próximo simulado eu trago aí mais assuntos para vocês, para a gente poder realmente dar aí uma pincelada no assunto do TSE unificado. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!